E outra coisa que entra nisso de buscar informações, enfim, de receber as informações, que eu considerei de extrema importância quando estava criando esse curso, que eu me lembrei da minha sensação, né, do que eu passei e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Algumas vezes, quando eu estava fazendo engenharia geológica, né, e outros cursos também, ou seja, vendo outras coisas na internet, eu tinha aquela sensação muitas vezes, nossa, eu não consigo entender, né, às vezes aquela sensação de duvidar de si mesmo, né, cara, será que eu sou burro, eu não consigo entender, será que as outras pessoas estão entendendo? Né, e muitas vezes você pergunta para os seus colegas e eles dizem, não, estou entendendo, está claro e tal, né, mas com o tempo, eu vou passar isso daqui para vocês, com o tempo você percebe que muitas vezes ninguém realmente está entendendo aquele conteúdo, tá? Que aquele conteúdo muitas vezes, e você, depois quando eu comecei a dar aula, né, você percebe, falando com seus colegas, enfim, dando aula, que algumas vezes nem mesmo o professor sabe o que ele está passando. E vocês não precisam internalizar isso, que é vocês que não sabem. Porque algumas vezes é passado de maneira desconexa, né? Algumas vezes a gente é ensinado, e veja bem, vem desde lá do colégio, desde lá das séries iniciais. A gente é ensinado num método, num sistema que não é comum, né? Como a gente está tratando aqui de hipermemória e de hiperaprendizagem, mas sim uma repetição mecânica, que muitas vezes vem o professor e só fala uns slides, né, que nem ele mesmo tem o lastro do que é aquele conhecimento. Imagina se nem mesmo ele tem, passar para vocês. Qual é a sensação que vocês vão ter? É óbvio que vocês não vão conseguir aprender e não vão conseguir desenvolver a hipermemória e nem a hiperaprendizagem dessa forma. Por isso que no buscar informação é muito importante que você tenha um professor que está comprometido com a didática, com o que está sendo ensinado. Muda, abre o horizonte, assim, é um horizonte que se expande e muitas vezes, algumas vezes vai ser difícil, algumas vezes você vai se frustrar, eu passo por isso ainda, vou buscar videoaulas, cursos, enfim, eu passo por isso e você vai passar por isso. Entender que é parte do processo procurar, algumas vezes, e achar, né, e pousar onde você acha uma didática que você consegue compreender. Entender que é natural, que algumas vezes você não vai entender se o professor não está explicando de uma maneira mecânica, slide, tópicos, né, e você está perdendo bastante conhecimento que poderia estar sendo aplicado na sua vida, né? Então isso daqui serve tanto para vocês se tranquilizarem, tanto também para vocês não cometerem esse mesmo erro. Se não sabe a base, volta para a base, busca de maneira didática, busca essa compreensão.